Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num tema que fica, assim, bem na encruzilhada entre fé, sofrimento e o corpo humano. O material que temos em mãos é um estudo bíblico denso que tenta responder a uma pergunta muito antiga. Quando uma pessoa fica doente, de onde isso vem? É o destino? É um teste de Deus? Ou, sabe, tem algo mais aí? Exato. A nossa fonte, ela propõe uma perspectiva bem específica sobre cura, pecado e o que a teologia chama de expiação. O ponto de partida do material é bem direto. Ele coloca na mesa 3 possíveis causas para uma enfermidade. A primeira foi Deus quem enviou. A segunda é simplesmente o destino, o acaso, uma consequência de viver num mundo que não é perfeito. E a terceira é resultado de algo que a própria pessoa fez. E o autor já começa descartando a primeira opção de forma bem categórica. O argumento é que, dentro do que a Bíblia chama de nova aliança, a ideia de Deus enviar doenças aos seus seguidores seria uma contradição. Ele ancora isso num conceito teológico bem pesado, o de aliança de sangue. Opa, pera um pouco. Aliança de sangue é um termo forte. Para quem não está familiarizado, o que a fonte quer dizer com isso? Qual é a mecânica espiritual por trás dessa afirmação de que Deus não pode enviar doenças? Olha, a lógica apresentada é que uma aliança de sangue, no contexto bíblico, é o pacto mais sério e inquebrável que existe. A fonte argumenta que a morte de Cristo selou uma aliança que une o crente a Deus de uma forma tão íntima que eles passam a compartilhar da mesma natureza, dos mesmos benefícios. Nesse sistema, enviar uma doença seria como o próprio corpo atacando a si mesmo, sabe? Uma violação da própria aliança. Por isso, na visão do autor, essa opção está fora de questão sobre a nova aliança. Certo, então a primeira porta é fechada com base nesse conceito de pacto. E quanto à segunda opção, o destino, a ideia de que as coisas simplesmente acontecem? Essa o autor trata de um jeito curioso. Ele diz que essa visão é observacionalmente precisa. Ou seja, quando a gente olha para o mundo, parece fazer sentido, pessoas boas ficam doentes, acidentes acontecem. Mas ele argumenta que, embora seja uma observação válida do mundo natural, não é uma verdade bíblica. Para a fonte, a Bíblia opera com uma lógica de leis espirituais, não de acaso. Então ele também deixa essa opção de lado como sendo uma explicação incompleta. E é aí que a coisa fica realmente interessante para mim. Porque ao descartar Deus como a causa e o destino como explicação, sobra a terceira opção. Algo que fizemos, que o texto define como pecado. Isso confronta diretamente aquela ideia de aceitação passiva, né? De que foi o que Deus quis. A fonte parece sugerir que ao ligar a doença ao pecado, ela dá à pessoa uma ação a ser tomada. Uma agência que ela não teria se fosse só o destino. É essa a implicação. Exatamente essa a implicação. O argumento central é que existem leis espirituais de causa e efeito, tão reais quanto a lei da gravidade. O exemplo clássico que a fonte usa é o de Moisés na batalha contra os amalequitas. Enquanto ele mantinha as mãos erguidas, Israel vencia. Quando ele abaixava, o inimigo prevalecia. Uma ação física de um homem impactando diretamente um resultado massivo. A fonte usa isso para ilustrar que nossas ações, ou pecados, podem abrir portas para consequências físicas, incluindo enfermidades. Ele cita mais de 30 casos bíblicos onde a conexão entre um pecado específico e uma doença é feita de forma explícita. Sabe, essa ideia de que o sofrimento pode ser bom, que ele nos fortalece, isso é algo muito presente na cultura. E a fonte reconhece isso, né? Cita várias passagens que parecem ir nessa direção, falando sobre se alegrar nas tribulações, porque elas produzem perseverança, caráter, esperança. Sim, ele não foge dessa aparente contradição. Pelo contrário, ele mergulha nela para fazer o que talvez seja a distinção mais importante de todo o argumento. A de que a Bíblia, segundo ele, fala de 2 tipos completamente diferentes de sofrimento. E essa distinção sempre me pareceu confusa, quer dizer, a pessoa deveria ficar feliz por ter uma doença grave, porque isso vai construir o caráter? Soa muito contraintuitivo. Como a fonte desenrola isso? O que ele faz é separar o sofrimento em 2 caixas. Na primeira, ele coloca o que chama de bom sofrimento. E segundo a análise dele,
Toda vez que a Bíblia fala positivamente do sofrimento, como nos textos de Romanos, Hebreus, 1 Pedro, o contexto é invariavelmente o de perseguição por causa da fé. É sofrer por ser cristão, por defender o nome de Cristo, por fazer o que é certo no mundo hostil. É o sofrimento que vem de fora para dentro por uma causa nobre. Entende? E a segunda caixa? A segunda caixa é um mau sofrimento. E isso seria a consequência direta de fazer a coisa errada, de pecar. É o sofrimento que vem como resultado de uma lei espiritual de causa e efeito que foi violada, uma colheita do que foi plantado. Para o autor, uma enfermidade causada por pecado se encaixaria perfeitamente nessa segunda categoria. Então, a grande tese aqui é que as pessoas pegaram a validade do bom sofrimento, que é a perseguição, e aplicaram de forma errada ao mau sofrimento como uma doença, criando a ideia de que a doença é uma ferramenta de Deus para nos santificar. Exatamente. O ponto que ele martela, vez após vez, analisando cada passagem, é que essa conexão foi feita pelo homem, não pelo texto. Ele argumenta que, embora Deus, em sua soberania, possa usar qualquer situação, até mesmo uma doença, para trazer algo bom, isso não muda a natureza da causa original. Na visão dele, a causa do sofrimento por perseguição é a retidão, enquanto a causa da enfermidade, em muitos casos, é o pecado. São duas coisas fundamentalmente diferentes. Ok. Então, se a fonte argumenta que a doença frequentemente não é o bom sofrimento e que sua causa pode ser o pecado, a pergunta óbvia é: como se quebra esse ciclo? É aqui que o argumento chega no seu ponto central, a expiação, não é? É o coração de tudo. A expiação é definida no material como o ato de Jesus receber em si mesmo o castigo que era nosso pelos nossos pecados. A fonte usa uma passagem de Colossenses, capítulo 2, que diz que Jesus desarmou os poderes e as autoridades ao cancelar o registro de dívidas que era contra nós. E o que seria esse registro de dívidas? Na interpretação da fonte, esse registro de dívidas são os nossos pecados. A lógica construída é a seguinte: o pecado não resolvido funciona como um direito legal para forças espirituais malignas agirem. É como deixar a porta da sua casa destrancada. O autor cita João 10:10, que diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Esses ataques, segundo o argumento, se manifestam de várias formas: tormento mental, opressão e, crucialmente, doenças e enfermidades. Então, o raciocínio é que, ao cancelar a dívida do pecado na cruz, Jesus teria removido o direito legal de ataque. Ele trancou a porta. Exatamente. A remoção da causa, o pecado, elimina o efeito, que é o direito de ataque e suas manifestações. Mas o argumento vai além. Ele postula que a cura física não é apenas um resultado possível da expiação, mas que ela está contida dentro da própria expiação. Não é um bônus, é parte do pacote principal. Certo. Essa é uma afirmação bem forte. Que base textual ele usa para sustentar uma ideia tão abrangente? Ele se apoia em 3 pilares textuais. O primeiro é uma profecia em Isaías 53, escrita centenas de anos antes de Cristo. O texto diz: "O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e por suas feridas fomos curados." O ponto que o autor destaca é que a punição pelos pecados, o castigo que nos trouxe paz e a cura física, por suas feridas fomos curados, estão na mesma frase, interligadas. Não são duas ideias separadas. Ok, essa é a profecia, mas muitos poderiam argumentar que curados aí é no sentido espiritual, cura da alma. Como a fonte lida com essa interpretação? É aqui que entra o segundo pilar, que o autor chama de o comentário de Deus sobre Isaías. Ele aponta para Mateus capítulo 8. Nesse trecho, Jesus passa o dia curando fisicamente todo tipo de doença e expulsando demônios. No final, o próprio texto de Mateus explica por que Jesus fez aquilo, citando diretamente a profecia. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por meio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Para o autor, não há como escapar. Mateus aplica uma profecia do Antigo Testamento diretamente a curas físicas realizadas por Jesus.
É a prova definitiva, na visão dele, de que Isaías falava de corpo e não só de alma. Mas aí surge uma questão de cronologia. Jesus estava fazendo essas curas antes da crucificação, antes da expiação acontecer de fato. Como a fonte explica isso? Essa é uma ótima pergunta, e a fonte aborda com um conceito que pode ser um pouco complexo. A ideia de verdades celestiais que precedem as verdades terrenas. Ele cita uma passagem do Apocalipse que fala de Jesus como o cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Isso é bem denso. Como a gente pode simplificar essa ideia? A melhor analogia que a fonte oferece é a de uma planta de arquiteto. A casa já está completa e perfeita no papel. Essa é a realidade celestial, muito antes de o primeiro tijolo ser assentado no canteiro de obras, que é a realidade terrena. Nesse sentido, a expiação e todos os seus benefícios, incluindo a cura, já eram um fato consumado no plano espiritual. O ministério de Jesus na Terra era, então, a construção dessa realidade, manifestando no plano físico o que já era verdade no plano espiritual. Entendi. A planta já estava pronta. E qual é o terceiro pilar que sustenta o argumento? O terceiro pilar é a primeira epístola de Pedro, capítulo 2. E aqui o tempo verbal é tudo. Escrita décadas após a morte e ressurreição de Cristo, Pedro cita novamente Isaías, mas com uma mudança crucial. Ele diz: "Por suas feridas vocês foram curados." O uso do tempo passado é, para o autor, a confirmação final. Não é algo que será feito ou pode ser feito. Do ponto de vista da nova aliança, é um fato consumado, uma obra completa. E aqui a gente precisa reconhecer o peso dessa afirmação. É algo radicalmente diferente da experiência de muitas pessoas que oram e não veem a cura. A fonte está ciente dessa tensão e é o que nos leva à próxima questão lógica que o próprio material levanta. Exato. A pergunta de $1 milhão. Se a salvação e a cura estão ambas no pacote da expiação, e a cura é um fato consumado no passado, foram curados, por que as igrejas estão cheias de gente salva, mas os hospitais continuam cheios de gente doente? A resposta da fonte é um paralelo direto com a própria salvação. O argumento é: a vida eterna também foi garantida na cruz para toda a humanidade. É um fato consumado. No entanto, ela não é automática para todos. Existe uma condição para recebê-la: arrependimento e fé. Uma pessoa precisa ouvir, acreditar e receber esse presente. A fonte aplica exatamente a mesma lógica à cura física. Ela está disponível, foi paga, mas precisa ser ativada ou recebida através do mesmo mecanismo: arrependimento e fé. Então, na prática, o que a fonte sugere que uma pessoa doente faça? Qual o plano de ação? A conclusão prática é bem direta, quase como um protocolo. Se alguém está doente, a primeira atitude deveria ser tratar a situação como se a causa fosse um pecado não confessado. O conselho é orar, pedir a Deus para revelar se há algo errado e se arrepender sinceramente. Depois, com base na autoridade que a expiação supostamente confere, ordenar que a enfermidade ou o espírito de enfermidade saia. Mas isso não parece um pouco formuleico? Quase como se fosse uma técnica espiritual? A fonte aborda o risco de as pessoas fazerem isso mecanicamente, sem um arrependimento genuíno. Sim, essa preocupação é mencionada. A ênfase é sempre na sinceridade. Mas a lógica pragmática que o autor apresenta é a de um ganha-ganha. Ele diz: se a pessoa estiver certa e a causa for mesmo o pecado, ela se arrepende e pode ser curada. Se estiver errada e a causa for outra, o pior que aconteceu foi que ela se arrependeu de seus pecados e se aproximou de Deus, o que, dentro dessa visão de mundo, é sempre positivo. É uma abordagem que busca eliminar a dúvida inicial agindo na causa mais provável, segundo a análise bíblica dele. E é importante dizer que o autor faz duas ressalvas significativas.
A primeira é que essa lógica se aplicaria a enfermidades adquiridas ao longo da vida, e não necessariamente a deformidades de nascença. Ele usa o exemplo do cego no Evangelho de João, onde os discípulos perguntam se o pecado foi dele ou dos pais, e Jesus responde: nem ele, nem seus pais pecaram. A segunda ressalva é sobre o fim da vida. Ele distingue a doença de um jovem de 20 anos da doença de uma pessoa de 105. No final de uma vida longa e completa, a doença pode ser simplesmente o processo natural do corpo se desligando. Certo. Então, para amarrar tudo, a linha de pensamento que exploramos hoje, vinda dessa fonte, argumenta que muitas doenças estão ligadas ao pecado, que o sofrimento que a Bíblia elogia é o de perseguição pela fé, não uma enfermidade. E que a cura física é uma parte integral e já consumada da expiação de Cristo, que se acessa da mesma forma que a salvação, por meio do arrependimento e da fé.